O escritor francês Alexandre Dumas ficou bastante conhecido por seus romances. Talvez o mais famoso seja Os Três Mosqueteiros, mas essa obra é uma trilogia, e o seu último volume, O Visconde de Bragelonne, publicado entre 1847 e 1850, nos é apresentado um personagem misterioso, dentro de uma prisão e que usava uma máscara de ferro. A trama se passa no início do reinado de Luís XIV. O rei ainda jovem é bastante arrogante e autoritário, coberto de seu requinte sempre namorador, mas deixava muito a desejar na sua administração, colocando a França constantemente em guerra e na pobreza. Assim, Athos, Porthos e Aramis decidem resolver esse problema, pois o misterioso prisioneiro com a máscara de ferro é nada mais nada menos que o irmão de Luís XIV, Filipe, só que na versão de Dumas eles são gêmeos. E para que Filipe não usurpasse o poder de Luís, ele foi colocado na prisão, ficando por lá durante 6 anos. O plano dos mosqueteiros era trocar os irmãos, aprisionando o arrogante Luís XIV e colocando no trono o gentil Felipe. A versão adotada por Alexandre Dumas para compor a sua história é apenas uma das várias teorias desse personagem que ganhou o imaginário europeu durante o século XVII e que sobreviveu até os dias atuais. Provavelmente o prisioneiro mais misterioso da história, o Homem da Máscara de Ferro, inspirou algumas histórias desde que passou pelos cárceres franceses do século XVII. De Voltaire a Leonardo DiCaprio, passando por Alexandre Dumas, a identidade do rapaz sempre foi motivo de inquietação. Mas afinal, quem foi ele? Ele realmente existiu? No final da segunda metade do século XVII, rumores a respeito de um misterioso prisioneiro começaram a circular na França. Os detalhes escasseavam, mas a história era fascinante. Um indivíduo de nome desconhecido fora preso por ordem expressa do rei Luís XIV. A sua identidade era desconhecida e o seu rosto não podia ser visto, pois haviam forçado o indivíduo a usar uma máscara de ferro. A máscara de ferro em um prisioneiro era algo completamente inusitado, mesmo em presos tidos como inconvenientes ao governo francês. Para seu rosto precisar ser escondido, com certeza aquele prisioneiro guardava consigo informações preciosas que contagiam a alta nobreza francesa. Embora o reconhecimento facial do preso fosse praticamente nulo, os seus movimentos ágeis, maneiras refinadas e elegantes conduziam ao raciocínio de ser ainda jovem e possivelmente da nobreza. O jornal de 1687 faz menção da transferência deste prisioneiro para a cidadela de Saint-Marguerite, uma pequena ilha mediterrânea ao longo da costa de Cannes, no sul da França, sob custódia de um antigo mosqueteiro chamado Benigne de Saint-Mars. O Máscara de Ferro, boa parte do tempo, se mantinha bem longe dos olhares dos outros presos, inclusive sendo a ala do calabouço onde ficava muito bem guardada e com contato restrito à carceragem. Todavia, em que se pese o zelo extremo à segurança do Máscara de Ferro, era tratado por todos com gentileza e respeito, principalmente pelo senhor de Saint-Mars. Por muitas vezes, o ilustre prisioneiro sofreu transferências de presídios, bem como promoveu tentativas frustradas de se comunicar com o mundo exterior. Em 1698, finalmente o Homem da Máscara de Ferro foi transferido para a famosa prisão da Bastilha. Foi uma longa viagem, planejada com detalhes minuciosos, guarnecida por uma robusta escolta de soldados para proteger as 2 carruagens utilizadas no translado, uma delas, a primeira, levando o Máscara de Ferro, e a segunda levando a guarda da prisão para a qual se dirigiam. O protocolo não fora alterado. No seu diário, um funcionário da Bastilha confessou o seu espanto quando da chegada do seu novo superior, que se fazia acompanhar por um homem que permanecia sempre mascarado e cujo nome jamais seria pronunciado. Enquanto preso na Bastilha, também não recebeu nenhum tipo de registro de seu nome. Finalmente, em 1703, subitamente e de uma forma totalmente misteriosa, o Homem da Máscara de Ferro adoece num dia e morre no outro, tendo sido enterrado no cemitério de Saint-Paul. E pela primeira vez, seu suposto nome foi revelado, constando nos registros como sendo de Marchiel, com 45 anos de idade. Porém, soa estranho um homem preso com tanto segredo e cautela ser apenas um cidadão comum, já que Marchiel não era ninguém de renome. Assim, teorias da conspiração começaram a surgir. Este misterioso prisioneiro viveu, como já vimos, durante o reinado de Luís XIV. Para os seus apoiantes, Luís XIV era o Rei Sol, cujo domínio fortalecia e expandia as fronteiras da própria França. Para os seus detratores, Luís XIV era um tirano absolutista que transformara a França num estado policial. A
Após a sua morte, rumores a respeito deste prisioneiro começaram a circular de forma descontrolada, dizendo-se que o castigo deste homem fora encomendado pelo próprio trono. Desde o início, as histórias em torno do homem mascarado eram mais do que mero sensacionalismo, eram utilizadas diretamente como propaganda contra o rei. Durante a Guerra dos 9 Anos, os holandeses que lutavam para proteger a sua república do expansionismo francês espalharam rumores como uma forma de manchar a imagem e a legitimidade do rei Luís XIV. Alguns holandeses espalharam a ideia de que o prisioneiro era um antigo amante da rainha-mãe e o verdadeiro pai do rei Luís XIV, o que, a ser verdade, faria de Luís XIV um rei ilegítimo. Suspeitava-se de que a identidade do prisioneiro poderia efetivamente pertencer a um membro da família real. Uma das teorias mais prevalentes aponta Luís de Bourbon, filho ilegítimo do rei, com sua amante, Louise de La Vallière, como sendo o famoso Homem da Máscara de Ferro. Luís de Bourbon ficou aos cuidados de Felipe, irmão do rei. Durante algum tempo ele se envolveu com Chevalier, o que seu pai não gostou, e o baniu da corte. Banido da corte depois de ser apontado como homossexual, Luís de Bourbon tentou cair nas graças do pai, juntando-se às campanhas em Flandres, onde adoeceu e muito provavelmente onde terá falecido. Entusiastas de teorias da conspiração especulam que Luís de Bourbon sobreviveu e foi secretamente aprisionado pelo seu pai, o rei Luís XIV. Outro candidato ao título de Homem da Máscara de Ferro é François de Bourbon. Primo do rei, François de Bourbon foi um dos líderes da Fronda, a facção que conspirou contra o rei no início de seu reinado, tendo assim acentuado a tendência deste para uma governança absolutista. Apesar de François ter falecido no campo de batalha, há quem sustente a tese altamente improvável de que este foi raptado e preso pelo rei. Ao longo do século XVIII, o número de identidades possíveis para este misterioso prisioneiro continuou a aumentar. Alguns diziam que se tratava do filho bastardo de Ana da Áustria, rainha da França e mãe de Luís XIV, e meio-irmão do rei. Outros especulam que a máscara era uma forma de Luís XIV castigar simbolicamente os amantes de sua mulher, Maria Teresa da Áustria. Uma sugestão especialmente habilidosa é a de que se trataria de um pajem anão que supostamente havia engravidado a rainha, versão que foi utilizada na série Versalhes, mas pelo comportamento da rainha Maria Teresa, essa hipótese é falsa. Para muitos pensadores iluministas, este prisioneiro é um dos mais significativos símbolos da opressão e da tirania, a encarnação dos piores traços do Rei Sol. Entre estes pensadores destaca-se Voltaire, que sugeriu que o prisioneiro poderia ser um irmão do rei. Enquanto fontes anteriores descreviam a máscara como sendo feita de veludo ou tecido, Voltaire deixou claro que esta era de ferro, tendo-a descrevido detalhadamente para salientar a crueldade do engenho. A zona do queixo era composta por molas de aço, que permitiam que o prisioneiro conseguisse comer sem tirar a máscara. O próprio Voltaire esteve preso na Bastilha em 1717, tendo afirmado que os reclusos mais antigos lhe contaram a história do prisioneiro da máscara de ferro. Descreveu-o como um prisioneiro desconhecido, de linhagem real e jovem, uma figura graciosa e nobre. É inegável que se tratava de uma pessoa importante, de fino trato e tocava viola. Serviam-lhe boa comida, apesar de não permitirem que tivesse contato com outros prisioneiros, e ele era visitado pelo governador. Mas essas versões se tratam apenas de teorias da conspiração e boatos divulgados para manchar a imagem de Luís XIV. No entanto, alguns historiadores pesquisaram e chegaram a alguns nomes reais. Ao longo dos últimos anos, vários historiadores apontaram outros possíveis nomes por trás deste mistério, incluindo Nicolas Fouquet, o poderoso superintendente de finanças durante o reinado de Luís XIV. Depois de ser acusado de traição e corrupção, foi preso no forte de Pignerol, o mesmo onde Saint-Mars foi incumbido de vigiar o prisioneiro mascarado. Foi lá que Fouquet morreu, em 1680. Não existindo quaisquer provas de uma eventual transferência para a Bastilha. Outros historiadores inclinam-se para um nome mais inesperado, Eustache du G. Cartas do carcereiro foram descobertas só em 2015 e, pelo que consta nelas, o nome do infame prisioneiro seria Eustache du G, um homem envolvido em diversos escândalos políticos no final do século XVII. Entre as polêmicas estava o caso dos venenos, onde diversos membros da alta sociedade francesa foram envolvidos em casos de envenenamento e rituais satânicos, promovidos por Madame de Voison. Essa história já contamos no vídeo de Madame de Montespan. Apesar disso, o envolvimento de Duguet não devia ser tão intenso, ou ele teria ido para a fogueira como os outros condenados.
O que ele fez de tão grave então para merecer tal punição? Provavelmente nada, lembrando que a máscara poderia nem ser de ferro. Segundo consta nos relatos, Saint-Mars teria obrigado Duché a usar a máscara justamente para criar essa mística, dando a entender que ele mantinha um prisioneiro importante sob sua custódia. Quase 4 séculos depois, é possível dizer que a tática funcionou. Alguns historiadores acreditam que a máscara de ferro não passa de uma hipérbole. Para estes, a dita máscara seria de veludo escuro e provavelmente só era usada em certas ocasiões, tais como quando o prisioneiro era transferido de uma instituição para outra. É possível que os rumores que circulavam sobre este homem tenham sido largamente ampliados pelas circunstâncias e o ambiente tenso em que a França estava envolta na altura, criando assim um mito do homem da máscara de ferro, como conhecemos hoje. Máscara de ferro ou veludo, irmão gêmeo do rei ou bastardo, essa história é fascinante e foi bem aproveitada e eternizada por Alexandre Dumas. E além disso, já tivemos várias adaptações para o cinema, particularmente a Dora de 1995, onde Leonardo DiCaprio interpreta Luís XIV. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Acho que possivelmente esse é o fim da nossa série sobre Luís XIV. Agora iremos viajar para o segundo reinado no Brasil, falando sobre o segundo reinado, Dom Pedro, sua esposa, Condessa de Barral, suas filhas, entre outras personalidades da época. Então se você já está ansioso, comenta aqui embaixo. No mais, é isso. Até mais!